eu perdi a gravação e o Douglas não estava para me passar, então agora eu tenho que ficar atenta. Ou eu vou aquelas referências que você me passou, eu vou passar umas dicas que você monta, vai facilitar bastante quando vocês forem referenciar na BNT. Mais alguém em relação aos temas? Quem chegou agora, tá tranquilo quanto aos temas? Precisa de uma luz aí? Não? Cíntia? Oi, eu ia falar agora. Tudo bem, Carol? Boa noite. É que abriu seu áudio aqui e não veio nada, eu queria saber se eu tava ouvindo. Ah, tá. Então, o meu não comecei a desenvolver ainda, pretendo Uhum, fazer isso agora, nesse fim de semana. O uhum. tema, praticamente eu já decidi, comecei a pesquisar algumas coisas e só estou na dúvida aqui dessa primeira parte, você falou que estendeu o prazo. Claro que eu não vou tentar deixar junto com a segunda parte, né, que você É, falou, eu já estava programando para, acho que era maio a primeira parte que era para entregar. não, a Se eu- primeira parte, ó, vocês todos aí estão no grupo, né? Eu criei esse grupo para facilitar um pouquinho a comunicação, mas depois eu vou explicar mais ou menos como ele vai funcionar. Aí na minha tela, você tem aí a primeira data, ó. Primeira linha aqui, envio da atividade 1, que vocês têm que enviar problema de pesquisa, tema, objetivo geral específicos, mais a justificativa. Era até Tá. dia 17/4, ou seja, até sexta-feira da semana que vem. Eu não tenho essa Perfeito. imagem no computador, eu vou encaminhar para vocês aí no grupo. Chegou essa mensagem para gente que vocês, Júlia e Luiz, que vocês vão ter um prazo um pouquinho maior. No entanto, eu não aconselho que sigam esse prazo maior, eu aconselho que siga esse primeiro prazo. Esse prazo um pouquinho maior ficou para o dia 4 de maio. Por que eu aconselho que siga esse primeiro prazo do dia 17? Porque depois vai juntar TCC, parte 1, correção, mais o TCC, parte 2, mais as provas finais da B2, que aí vocês vão ter as DIBs e as AMIs e AMPs. E vocês sabem que as DIBs, elas vêm antes, junto com as interativas. Eu acho que vai acumular muita coisa para vocês resolverem lá na frente. Então, não acho uma saída estratégica. Que nem o Pablo ressaltou, essa primeira parte, ela é um pouco mais simples. Então, se vocês fazem uma correção e recebem, vocês têm um tempo maior para desenvolver a parte 2, que é a parte que vai exigir mais de vocês. Certo. Aí, essa primeira parte, você poderia só descrever certinho o que ela está pedindo. O título seria o tema, óbvio, né? Sim, aqui O ó, eu vou problema. dividir a tela para vocês. Essa primeira parte aqui, vocês vão ter que pegar problema de pesquisa, tema, objetivo geral e objetivos específicos, e a É, justificativa. Aí eu vou lá pro outro, ver se aparece aí, eu mudando, foi? Não. foi. Prazos aí, Tá. né? Aí, esse aqui eu deixei separado porque me perguntaram. Vocês têm um prazo de 7 dias úteis para que o tutor de vocês avalie e devolva uma correção, certo? Então, como vai funcionar? Vocês conseguem enviar 7 dias antes. Mas vamos supor que no dia 17, que é o prazo máximo, você envia lá, e depois você não vai conseguir fazer a correção. A que Uhum. você enviou dia 17 vai ficar ali. Então, se tiver uma possibilidade de você aumentar a sua nota, você não consegue porque você não teve nenhum envio antes da data final. E eles pedem um prazo de 7 dias para que dê tempo de corrigir. Por que 7 dias? Porque não é fácil corrigir trabalho, ela vai ter que ler, vai ter que fazer tudo, e normalmente não é só um trabalho, são vários trabalhos, certo? Certo, E beleza. aí eu vou agora esclarecer a sua dúvida. Vamos lá. Tá. Aqui no manual do TCC, eu estou no macrotema já? Eu estou no macrotema, peraí que eu vou subir. Aqui no manual do TCC, ele explica para vocês o que vocês precisam desenvolver em cada partezinha, tá? Então deixa eu chegar lá. Lembrando que é tudo a BNT, então a formatação tem que ser na BNT.
avaliação de cada etapa. Então, aqui. O problema de pesquisa deve ser apresentado em forma de pergunta, sendo o mesmo a base para o objetivo geral e deve estar diretamente ligado ao tema, que por sua vez deve estar de acordo com os macrotemas definidos para o seu curso. Qual é o seu tema, mais ou menos, ô Cíntia? Então, estou pensando em falar qual é a decorrência, na verdade, assim, a alimentação infantil, né? E quais as decorrentes que podem vir a acontecer, tipos de patologias, quais as consequências podem vir a acarretar na vida adulta dessa criança. Mais ou menos isso. Sim, mas aí seria, vamos supor, por uma má alimentação, seria por alimentos Isso, por uma má alimentação. Então, aí você faz esse problema em forma de pesquisa. Quais problemas poderiam ser acarretados na fase adulta, considerando uma infância marcada por uma má alimentação ou por uma alimentação rica em alimentos gordurosos, por exemplo? Certo. Aí um ponto de interrogação. Você vai fazer uma pergunta. É esse o seu problema. Então, todo o seu trabalho vai ser justificado, vai ser em função de responder essa pergunta. Espera aí que tem gente entrando na sala. Aí você vai responder essa pergunta. Como que você vai responder? Você tem um objetivo. Qual seria o objetivo? Vamos supor que seu objetivo geral seria analisar a influência de uma má alimentação na infância sobre a vida adulta. Aí você pega lá, objetivo específico. Ver as patologias associadas decorrentes da má alimentação na primeira infância. Ver a influência do desmame precoce na primeira infância. Você vai escrevendo ali. Você vai esmiuçando aquele problema. E o seu trabalho tem como corpo responder a esses objetivos. Você quer analisar algo. Chegou a essa análise? Positiva ou negativa? Foi possível? Não, não foi possível por falta de dados. Então, todo o seu trabalho vai responder ao seu objetivo. Ficou claro isso? Ficou, entendi. Perfeito. Se alguém tiver dúvida, me fala, tá? Aí depois você tem lá a apresentação do objetivo geral, definido de acordo com o problema de pesquisa. Pede-se pelo menos 3 objetivos específicos, então você tem um geral e 3 específicos pelo menos, que detalham o objetivo geral e estabelecem que o processo como o projeto será desenvolvido. Os objetivos devem ser apresentados como tópicos, ok? E iniciados com o verbo infinitivo e com caráter científico educacional. O que seria o verbo infinitivo? Analisar, observar, averiguar, comparar, constatar, certo? Isso seria o verbo no infinitivo. E depois lá na justificativa deve se apresentar a relevância da pesquisa proposta, os pontos positivos da abordagem definida e os benefícios que proporcionarão para a sociedade e a organização. Então, aqui na justificativa, vocês já podem fazer um levantamento bibliográfico, onde você aponta um pouco do seu problema. Por que você está justificando? Porque você encontrou um problema. Baseada na literatura, você encontrou que a má alimentação na primeira infância tem uma péssima influência na vida adulta. Então, você vai procurar pontos na literatura que justifiquem o seu trabalho. Aí você vai lá, conseguiu tal autor, tal autor, tal autor, e no final você justifica. Justificando justificando a elaboração desse trabalho, então vai se averiguar a relação da má alimentação na infância com a fase adulta e velhice. Você vai fazer a linkagem de tudo na sua justificativa. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Deu. Maravilha. O texto deve ser escrito de forma coerente, sem erros ortogramaticais, seguindo as normas da ABNT. Galera, o texto todo ele tem que ser formatado nas normas da ABNT. No entanto, vocês baixaram o modelinho lá de vocês. Quando vocês baixaram o modelinho lá de vocês, vocês viram que já tem uma formatação feita. Você pode auxiliar ali na escrita em cima daquele modelo. Dúvidas quanto a isso? Sim? Não? Lembrando para quem não veio lá na primeira parte, no primeiro encontro, esse encontro não é uma aula, eu não tenho slides para apresentar para vocês. Ele é um guia para ajudar vocês a esclarecerem essas dúvidas, certo?
Quem é responsável pela orientação e correção do TCC de vocês? O tutor online. Ah, Carol, mas eu queria um orientador físico. Você pode encontrar um professor que que tem afinidade ali pelo seu tema, que você acha que domina, que é legal na orientação, e desenvolver o trabalho com ele. Mas quem vai corrigir e pontuar vai ser o tutor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você faz, desenvolve esse trabalho com esse orientador e as correções serão pedidas pelo tutor. O tutor devolve essa correção, vocês fazem conforme solicitado e depois entregam novamente para o tutor. Ficou claro isso? Então, ótimo. Quanto à pesquisa, levantar a pesquisa lá dos artigos, vocês têm alguma dificuldade? Todo mundo aqui sabe pesquisar artigo? Todo mundo sabe aqui entrar em base de dados? Ou vocês querem alguma ajuda? Carol, Eu? eu fiz a minha pesquisa tudo na base do Cielo, mas na hora do desenvolvimento que eu estou fazendo do TCC, eu posso estar colocando alguma coisa que eu possa achar em livro, pode? Pode, porque eu não vi nenhuma determinação que não possa livros, tá? Se você conseguir pelos artigos, eu acho bem tranquilo de fazer. Livros, normalmente, a gente pega mais as definições, mas eu não vi aqui nada que impeça você fazer esse levantamento bibliográfico de livros, tá bom? Aí, caso a sua tutora diga, olha, não quero livros, busque só artigos, aí você troca, beleza? Eu pergunto para ela? Pode perguntar, sabe por quê, Fê? Porque é ela que vai atuar. Então, qualquer coisa que saia errado, essa orientação definitiva é dela. Então, por exemplo, se ela dizer que não pode artigo, que não pode livro, então não pode, por mais que eu deixe, entende? Porque ela quem vai te dar a nota, ela que vai fazer a correção final. Tá. Por isso que eu acho que artigos é uma chance menor de erro, é mais tranquilo. Na parte da fundamentação teórica, que é a parte que você desenvolve, que é a maior parte do TCC. Sim. Caso eu vou ter que estar... eu selecionei alguns artigos, e aí eu vou desenvolver esses artigos, e no meio dessa escrita eu posso pôr a minha opinião ou não, eu só vou colocando a opinião dos artigos. Normalmente não se põe. Deixa eu ver se eu acho algum trabalho aqui. Eu vou ver se eu pego um que eu fiz aqui. Normalmente, o que acontece? Você não pode desenvolver a sua opinião em artigos, não, em TCC de faculdade. Por quê? O que acontece? Você está referenciando o trabalho de outras pessoas. Normalmente, a parte que você vai ter acesso ali na sua obra, tipo assim, eu posso escrever com as minhas palavras, normalmente é a sua conclusão. Não, eu digo assim, não é bem assim que eu quis dizer. Por exemplo, eu pesquisei 10 artigos para falar de um determinado assunto que prova ou não a veracidade dele. Aí, 7 artigos pode ser tudo pela opinião. Como que é? Por exemplo, 7 artigos. Dos 10 que eu selecionei, 7 está dizendo que realmente comprova a eficácia daquele produto, por exemplo. Aí eu vou concluir em base desses 7, que é a maioria. Então, o que você faz no desenvolvimento? Você faz um debate. É que eu não estou achando meu TCC aqui, eu estou achando que ele está em outra coisa. Eu estou achando que a dúvida dela é em questão de uma citação direta ou indireta. Eu acho que ela deve selecionar vários pontos, tipo, desses artigos que ela está selecionando, e fazer a citação indireta deles. Não seria o ideal? Então, a citação direta ela é permitida
Mas um trabalho, eu acho que ele fica muito mais bonito com citações, apenas citações indiretas, né? Que você faz uma mudança ali com as Não, palavras que sim, você entende. Isso, ela lê o texto e interpreta com base naquele que ele Isso. escreveu. Porém, ela cita o autor daquele texto que ela tirou os fundamentos, né? Sim, Eu mas acho que isso que ela quer dizer. ela está dizendo isso, mas eu entendi de outra forma. É porque, assim, quando você faz uma revisão bibliográfica, você tem realmente, eu não estou achando, eu acho que está no HD, eu não vou conseguir achar para vocês aqui. Mas vocês têm, deixa eu pegar, acho que da minha mãe está aqui, vou dar uma olhadinha para vocês verem. O que acontece? Você pega lá o trabalho de vocês e vocês têm já aquele autor que fez aquele levantamento, ele fez um levantamento bibliográfico e chegou àquela conclusão, ele fez alguma experiência. Aí você, que nem ela deu exemplo, eu tenho 7 autores que falam isso e tenho 3 autores que falam isso. Quando você faz uma revisão bibliográfica, você está analisando o estudo de outras pessoas, de outros autores. E aí, quando você faz essa fundamentação, você faz um debate entre esses autores. Então, vamos supor, o seu trabalho é sobre o quê, Ju? Ora pronobis, vegetal não convencional como alternativa alimentar. Como que? Como alternativa alimentar. Como alternativa alimentar. Aí vamos supor que aquele indivíduo foi lá e achou que o ora pronobis é uma alternativa alimentar. Aí chega o outro e fala que não. Aí vamos supor, olha, o estudo realizado por fulano, ele encontrou que ora pronobis entra como uma alternativa alimentar para uma população carente. No entanto, fulano de tal, em seus estudos, viu que não é uma alternativa nutritiva. Você começa a debater os próprios autores, sem colocar a sua opinião. Eu acho que foi isso que você quis dizer, não é? É isso aí, Aqui, porque ó. eu tenho que concluir, né? Eu vou mostrar um pedacinho da minha mãe para vocês verem. Ela que não saiba que eu estou mostrando para vocês. Porque o meu eu não achei. Então, vou colocar aqui. Estão vendo aí? Não. Já enviei. Sim. Foi? Então, aqui, o dela, ela tá fazendo a violência contra idosos lá. Os abusos sofridos pelos idosos podem ser caracterizados como físicos, psicológicos, ocasionados de maneira involuntária ou intencional. Então, aqui ela colocou um autor, que é uma definição. Aí depois, a variedade existente nos atos de violência cometidos resulta na difícil detecção, ocasionando outro autor. E aqui ela continua nesse autor. Ainda de acordo com Leite, esse contexto ocorre em meio a conexões consideradas confiáveis. Então, o que faz? Ela começa a criar um debate com esses autores, que eles entrem em concordância ou complementem um ao outro ou em discordância. E ali ela vai referenciando do começo até o final. Podem ver, tudo tem a referência. Cada parágrafo que termina tem um autor referenciado. Então, aqui tem uma definição do dicionário, depois tem Silvio Dias, depois tem um outro autor, finaliza com outro, e assim vai dando seguimento. Conseguem visualizar dessa forma? Sim. Deu uma esclarecida nisso? Eu já estava fazendo mais ou menos assim, mas como o meu início ele tem um pouco de teoria, aí eu peguei no livro. Mas aí acho que só o início que vai ter. Se for definições, eu não vejo problema nenhum, porque as definições, elas não mudam. Definição é definição. Entendi. Certo? Mas depois nessa fundamentação aí, eu coloquei só o primeiro parágrafo como uma fundamentação teórica, mais assim, porque a palavra ora pronobis é latim. Aí eu coloquei só uma definição. É que, na verdade, você está um pouco adiantada, porque aqui, se você parar para ver, a fundamentação teórica, ela vai entrar na segunda parte. Eu já estou nela. Então, aí você já está adiantando. Aí o que precisar acrescentar, você acrescenta depois. Né? E aí, de qualquer forma, também a tutora vai corrigir, né? Exatamente, para você ver o que é. Uma coisa que eu gosto bastante de usar, gente, para quando faz
trabalho, eu gosto muito de usar sinônimos. Sinônimos e palavras de liga. Por quê? Porque essas palavras de liga é o que vai dar contextuação e coerência para o texto de vocês. Então, eu vou passar agora algumas dicas, tá? Esclareceu sua dúvida, Jô? Ok. Então, aqui, ó, sinônimos. Se você consegue ver minha tela? Minha tela tá aparecendo? Para mim, Sim. não. Luciana. Agora sim. Agora foi? Então, eu joguei ali no Google, sinônimos. A repetição de palavras, ela não é bem-vinda. Então, quando vocês querem falar palavras semelhantes, vocês usam sinônimos. O que é isso? Por exemplo, porque aquele indivíduo que apresenta-se num estágio de doença, que apresenta-se de maneira avançada, você coloca palavras repetidas, então não dá uma leitura gostosa. Então, vamos supor que você queira aqui, ó, presença. Você vem, coloca aqui nesse campinho e aqui ele dá várias palavras que você pode utilizar no lugar sem repetir o que está no parágrafo anterior ou na linha anterior. A mesma coisa, por exemplo, você pode procurar palavras de liga. Assim sendo. Então, sendo assim, posto isso, isto posto, assim, portanto, por isso, por conseguinte, então, à vista disso, logo, consequentemente, destarte. E ali você cria outras palavras que deixam o seu texto mais bonito, sem estar sempre colocando. Porque eu acho que é muito importante vocês usarem essas palavras de liga para que o seu texto tenha leitura. Porque senão você vai começar sempre um parágrafo fechado e termina fechado. Começa fechado e termina fechado. É bonito quando você começa, termina e no próximo você retoma o assunto. Porque você está desenvolvendo isso. Ficou claro? Sim. Eu acho que essa parte auxilia bastante vocês. Nossa, essa dica aí ajudou muito. Vai ajudar bastante. É maravilhoso. Isso daqui é o que eu escrevo todos os meus trabalhos. Você pode colocar tudo o que você quiser, ó. Porque às vezes você vai formular uma frase, você fica, putz, qual a palavra que eu vou encaixar aqui para deixar o texto mais bonito? E esses sinônimos aí vai ajudar bastante. E sabe o que é legal, Pablo? É você fazer o seguinte. Uma coisa que eu não me apego muito quando eu escrevo aquilo que está na minha cabeça. Do jeito que tá. Repetir, eu não escrevo errado, vou digitando ali e depois eu volto corrigindo, eu faço o polimento desse texto. Aí eu vou fazendo essas trocas. Por quê? Porque eu não perco aquele meu momento criativo e deixo o texto mais bonito depois, porque eu preciso de uma ideia. Certo? Então aqui vocês podem procurar várias palavras que ajudam bastante. E aí tem a solução da vida. Por quê? Porque vocês precisam colocar tudo em ABNT. Alguém aqui já formatou referência a ABNT? Eu já tive experiência no meu curso técnico, mas só que eu não achei tão difícil pelo que eles estão cobrando, porque no artigo modelo que eles mandam lá para a gente seguir, tá bem explicadinho. Então, mas eu vou facilitar a sua vida mais ainda, porque a gente tem o parto e a gente tem esse site aqui, ó. Vai jogar lá no Google dessa forma. Favor. More, o FISC. Colocou aí? É desse jeito. Coloca separado, porque às vezes quando você coloca em forma de site, ele não entra. Então, aqui é uma coisa maravilhosa. Mecanismo online para referências bibliográficas. Clicou aqui. Isso aqui é a facilidade da vida. Depois que eu descobri ele, eu nunca mais fui a mesma. Só tem que esperar meu computador carregar, tá, gente? Vocês que não têm aula comigo, a minha internet é péssima. Então, vai passo a passo. Vamos pegar uma referência. Vamos colocar outra coisa. Se vocês forem fazer pesquisa em inglês, aqui é o site Bireme. Como que você vai pesquisar em inglês alguns termos científicos se você não conhece a escrita desse termo? Porque muitas vezes, mesmo se você tem a fluência no inglês, termos técnicos científicos,
eles não fáceis, eles não são ali do dia a dia. Então, você entrou, BIREME, Portal Regional da BVS, abaixa, Descritores em Ciências da Saúde. Aí você vem sobre o DEX e consulta o DEX. Então, a gente vai, consulta o DEX, que são os descritores. Eu quero pesquisar um artigo sobre nutrição. Puxa a sardinha para nutrição, porque eu sou da nutrição, tá, gente? Então, ó, nutrição, mas eu não sei como escreve nutrição em inglês. Coloco aqui. Nutrição. Consultei. E aqui ele vem vários termos, mas como eu coloquei muito abrangente, eu não sei nada. E eu coloquei aqui só um tema solto. Mas vamos supor que eu fosse falar de serviço hospitalar de nutrição, que foi o mesmo exemplo que acabou caindo de manhã, então vou usar ele, que eu sei que tem artigo. Então, Food Service Hospital. Esse aqui é o meu descritor em inglês. Vamos supor que eu quisesse nutrição clínica. Aí eu escrevia lá, nutrição clínica. Ah, eu quero alho. Ah, eu quero medicamento. Eu quero fitoterápico. Vamos pegar aqui, por exemplo, fitoterapia. Fitoterapia. Eu não sei como escreve em inglês. E aqui ele me mostra a palavra em inglês, a palavra em espanhol e a palavra em português. Então, eu vou pesquisar em uma base de dados em inglês. Então, eu vou pegar o Phytotherapy, vou copiar, aí eu volto lá na questão da pesquisa. Copio. Aí eu faço essa pesquisa, carregou minha página, e aqui eu começo a peneirar o que eu quero. Aqui, por exemplo, eu tenho um artigo já de 2020, então é um artigo extremamente recente. Mas aí eu quero separar mais. Se vocês verem aqui, eu tenho 40.497 artigos. Mas eu não quero tudo isso, porque eu quero uma coisa mais específica. Então, eu quero falar, por exemplo, de medicamentos de ervas chinesas. E aqui eu tenho 4.646 artigos. Eu já vou dar uma filtrada. Aí vamos pensar que eu quero falar nos antioxidantes e os medicamentos de ervas chinesas. E eu vou escolher que eu quero um estudo de caso e controle. Idioma não tenho preferência. E o intervalo de publicação eu quero os últimos 10 anos. Daqueles meus 40.000, eu fui para 20 artigos. Então, eu afunilei essa pesquisa e consegui fazer uma pesquisa mais direcionada sem perder meu tempo. Aí eu cliquei aqui. Vamos ver se esse aqui tem DOI. Um DOI fácil. Não tem. Deixa eu ver se eu acho outro que tá com DOI mais facinho, porque nem todos aqui aparecem. O DOI é o código ali do documento. Então, você tem um registro desse artigo. E no registro desse artigo, você consegue fazer super fácil essa... O meu não tá pegando, eu vou ver se eu abro um artigo aqui meu. Eu consigo fazer super fácil essa questão Ai, gente, fugiu a palavra, da BNT. Então, vamos colocar aqui o Google Acadêmico, que é um descritor em português. Vamos ver se eu acho algum DOI aqui carregado. Coloco o Google Acadêmico. Vou colocar aqui fitoterapia, que foi o que eu pesquisei. Eu quero desde 2016. Achei aqui qualidade microbiológica de drogas vegetais utilizadas na fitoterapia. Vamos ver se aparece meu DOI aqui. Nossa, gente, só porque eu quero mostrar o DOI para vocês. Deixa eu ver se eu acho outro, então. Perfeito, achei. Conseguem ver esse código aqui? https://doi.org. Aí você vem aqui, isso aqui é uma revista. Então, você copia o DOI, vai do DOI até os últimos números, copiar, volta lá no More, é uma revista, Cielo. Está escrito aqui, Revista Brasileira de Educação Médica. Perfeito. Então, eu venho criar referências, artigo de periódico, é um artigo de revista, que é a Cielo, coloquei aqui. Eu venho com o botãozinho direito, colar, buscar. Espero que tenha.
Ah, tem. Viram isso? Eu colei, Para busquei. mim travou bastante. Qual parte? Tudo? Tudo. Então Ficou vamos bem de novo. travado. Você fala, porém a ação não vai. Tá, então eu vou de novo e se travar me avisa. É a internet aqui que tá cruel hoje. Eu perdi a minha aula inteira passada que caiu a gravação e já era. Ó, consegue ver o dói? Tá aí na parte do cielo? Sim, tá. Então eu venho, eu copio do D até o final. Então aqui, ó, selecionei Sem o dói, HTTPSL, né? sem o HTTPS e sem as duas barrinhas. É do dói em diante. Eu Ah, venho perfeito. aqui com o botão direito, copio. Aí, isso é dos artigos que eu vou usar, tá? Eu venho aqui nesse ladinho no More, Calma aí que entrei. travou. Você ainda não acessou a página do More. Eu não acessei? Eu Agora tô no. apareceu. Agora foi, então foi. Foi. Aí você tá aqui no More, certo? Sim. Eu entrei na Cielo, que é uma revista. Aqui, Uhum. criar referências, artigo de Ah, sim. periódico, artigos de revistas e cliquei. Eu Sim. copiei o DOI e aqui está falando para eu. Se o artigo possuir um DOI, este pode ajudá-lo no auto-preenchimento do formulário. Preencha os campos cadastrados na International DOI Foundation e basta inseri-lo no campo abaixo e clicar no botão situado ao lado do campo. Vou lá Ah, e perfeito. colo. Buscar. E aí, todos os meus dados, se a minha internet permitiu, vão ser preenchidos. Título do artigo, subtítulo, local, número do fascículo, volume, página inicial, página final. E aqui eu venho gerar referências e citações. No caso, esse aqui não me apareceu a página. Vou abrir ele aqui em PDF para ver que página que ele começa e que página ele termina. Então aqui tem o DOI, cadê a página? Página 2, aqui página 1. Começa na página 1 normalmente. Página 2 e termina em que página? Página 11, certo? Então eu volto aqui e essa parte eu vou preencher à mão, porque não tinha ali. Então, página 1, Ah, sim. página 11. Tem artigos que já vem tudo, tá? Aí vem gerar referências e citações. Prontinho. Tá citado conforme a BNT, só copiar e colar. Nossa, que bom isso. É muito mais prático. Então, isso daí vai Nossa, bem mais facilitar prático. bastante. Ah, mas Carol, não tenho DOI. Não tem problema. Só o fato de você pegar os dados e preencher aqui facilita muito a sua vida do que ver o que vai em maiúsculo, o que vai abreviado, qual que é a vírgula. Você preenche aqui normalzinho e ele faz a referência do modo como é para ser. Mas, ô, Carol, uma dúvida Diga. que eu tenho é, às vezes eu abro algum artigo, alguma publicação em revista, sai Uhum. vários nomes, eu não consigo identificar quem foi aquelas pessoas que criaram aquele artigo. Normalmente é pela ordem, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se aparece aqui. Que aparece um monte de descrição lá, um monte de Esse pessoas aqui, a por falar. incrível que pareça, tem um monte. Aí eu Esses fico assim, aqui que quem que estão foi aqui as em pessoas? cima, tá vendo esses que estão Calma aqui aí em que cima? tá travado aqui pra mim, Tá. pelo menos. Ah, achei. Aham, sim. Voltou? Esses que Sim. estão aqui em cima são os escritores. Então vem aqui por ordem de participação, ou todos têm a mesma participação, ou tem um que é o principal Não, da nesse pesquisa, os caso, outros estão auxiliando. sim, mas nesse caso tá bem explícito, assim, tipo, quem só tem Uhum. uns artigos que parece assim um monte de coisa, principalmente quando tá em inglês. E um monte de nome, tipo, vem Mister, Sister, tipo, um monte de coisa na frente, mas parece que não dá pra identificar quem que é o autor. Faz o seguinte, se você quiser me mandar, pode me mandar no grupo mesmo. Mas Aham. normalmente ele vem ou aqui no cantinho ou abaixo do título. Às vezes Uhum. aqui no cantinho também tem uma coisa, foi entregue a tal pessoa, tal faculdade, apresentado tal dia, recebido tal dia, que nem aqui no final onde vai ter.
E deixa eu te perguntar, lembrado. uma outra coisa. Tem alguns artigos que eu tô vendo, ele vem escrito assim embaixo, em umas letrinhas pequenininhas, tipo assim, para utilização de referência bibliográfica. Aí vem um formatozinho. Esses formatos também são válidos ou não? Também são válidos. Não são todos que tem, né? Mas são válidos sim. Sim. Aí aqui, ó, por exemplo, aqui no final desse artigo, você tem as suas referências e você tem o endereço para correspondência. Tem alguns artigos que é lá em cima, que aí você tem os contatos de correspondência e o endereço. Talvez isso te atrapalhe um pouquinho, talvez seja essa a sua confusão, quando tem muito envolvido, Pode ser. tá? Aí é bom você ver. Nesse ponto, eu acho que é tranquilinho. Se precisar de algum auxílio, fica tranquilo. Posso te ajudar quanto a isso. Sou uma pessoa que às vezes demora um pouquinho para responder. Você viu como foi minha rotina hoje, que eu tinha te falado, mas eu respondo. Quanto a dúvidas, vocês têm alguma dúvidas em relação a isso? Vocês querem fazer alguma pergunta específica? No meu caso, eu acho que eu sanei todas as minhas dúvidas. É? Perfeito. Se você precisar de qualquer auxílio, você me diga. Perfeito. Alguém mais? Eu tô tudo aqui. Tá tudo ok? E aí, galera, mais alguém? Dei umas dicas aí, uns macetezinhos para vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me avisem. E o que eu puder auxiliar, só contar comigo aí. O grupo, só antes da gente finalizar, só ressaltando, o grupo, gente, é uma forma de eu auxiliar o contato. Mas o encontro, ele é mensal. O que significa isso? Que é nesse encontro que vocês devem satisfazer e sanar todas as dúvidas. Ah, Carol, mas eu tenho muita dúvida, não tá legal, falta isso. Aí vocês têm o tutor online à sua disposição e vocês podem optar por chamar um orientador presencial. Aí esse orientador presencial te ajuda a elaborar esse trabalho dentro do solicitado. Por quê? Porque eu faço uma orientação geral, eu dou um norte geral. Senão, eu não consigo dar conta de todo mundo, vai ficar todo mundo bravo comigo, mas é só uma organização de trabalho. Deixei daquela forma porque eu tenho aqui farmácia, enfermagem e nutrição. Então é mais fácil do que eu ficar mandando o link para todo mundo, vai para esse, vai para esse. Não, eu compilei ali para eu passar o link de transmissão. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que utilizem o próprio grupo, porque que nem eu falei, a dúvida de um é a dúvida de todos. Muitos estão fazendo um TCC pela primeira vez, então vai agregar para todo mundo. Belezinha? Belezinha? Perfeito. Então tá bom, pessoal. Qualquer coisa me avisem, tá bom? A nutrição já tem meu contato, já consegue falar comigo fácil. Vocês que não tinham, agora tem pelo grupo. Qualquer coisa é só falar também, beleza? Muito obrigada por hoje, pessoal. Boa sorte na elaboração de vocês. Peço mais uma vez, não deixem por último. Acho muito mais sábio vocês frisarem o prazo do dia 17 para não acumular com o que vem por aí, tá bom? Tá bom. Tá, joia, Carol. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Obrigada, Carol.